Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8. E depois nós vamos também para Romanos 9. Romanos capítulo 8, nós vamos ler o verso 28 até o 30. E depois nós vamos ler Romanos 9, verso 19. Vamos ler Romanos 8, 28 ao 30. Esse texto que é todo o capítulo 8, que é um texto que serve para, além de nos exortar, nos consolar diante dos sofrimentos e das lutas, fala da certeza do amor de Deus, que nada nos separará desse amor. E o verso 28, que é bem conhecido dos irmãos, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados conforme o seu propósito, daqueles que o amam. Vamos ler. Verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas, na nossa versão diz assim, mas o correto é que Deus age em todas as coisas, porque todas as coisas não têm vontade própria, não é verdade? Então, mas Deus age em todas as coisas. Na nossa versão diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Paulo ele já dá todo o pacote da salvação completa, desde a escolha de Deus, antes mesmo de nos ter criado, até mesmo o final da salvação, que é chamado aqui de glória. Aos que chamou, a estes glorificou, justificou e glorificou. A glória, a glorificação, a plenitude da nossa salvação. Então aqui nós temos o que os estudiosos chamam de, em certo sentido, uma ordem cronológica da salvação. Deus escolhe, no decorrer do tempo Deus chama, quando chama você, o chamado é eficaz, o evangelho alcança o teu coração, o Espírito Santo, através da palavra, chama você. Você é justificado por causa de quem? Por causa da obra de Cristo. Você deixa agora de ser culpado, passa a ser livre e começa o processo de santificação. E aí o final do processo da santificação é o quê? É a plenitude dela, é a ausência de pecado, é a glorificação. Estão entendendo? Então, alguns costumam chamar, os estudiosos chamam a ordem da salvação. E esse texto ele é um dos textos usados para isso. Aqui nós temos uma ordem cronológica, desde a escolha até a glorificação. Vamos repetir? Versículo 29 começa essa ordem. Diz aqui, olha, porquanto, capítulo 8 de Romanos, verso 29, aos que de antemão conheceu. Quando foi que Deus nos conheceu? No seu decreto. Ele conhece todas as coisas e ele toma a decisão de fazer todas as coisas, o seu plano. Também os predestinou para serem conformes, o quê? A imagem de seu Filho, caso Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, e aos que predestinou, aí vem toda a ordem, olha. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos para o capítulo 9 agora, versículo 19. Capítulo 9 de Romanos, verso 19.
Paulo agora vai usar exemplos que vai nos mostrar a soberania de Deus em nos escolher. Esse texto é um texto muito difícil de ser aceito por algumas pessoas, mas pelo menos é isso que está aqui no texto. Veja aí versículo 19. Vamos ler a partir Vamos ler a partir do versículo 6, fica melhor, fica mais compreensível. Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, não necessariamente são os judeus, mas são aqueles que descendem pela fé. Ele vai dizer aqui, olha, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Verso 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham, veja bem, que a decisão de Deus não se baseia em nada do que nós fazemos. Veja que ele diz, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito, lembram? Decreto, o plano de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Verso 14, que diremos, pois? Próprio Paulo vai levantar questionamentos, perguntas que seriam naturais a cada um que ouvisse essa história. E aí ele diz, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus, no sentido dele ter amado Jacó e rejeitado Esaú. Então Paulo faz esse questionamento, ele mesmo levanta, há injustiça da parte de Deus? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, vai usar o exemplo agora de Faraó, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece quem lhe apraz. Verso 19. Tu, porém, me dirás, outra pergunta, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou. Lembram que aos que predestinou ele também o quê? Chamou. Aos que chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência,
ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém? Texto grande, mas nesse texto Paulo está mostrando que o verdadeiro Israel não é o Israel que descende literalmente de Abraão. Ou seja, todos os descendentes de Abraão são judeus, são israelitas, na carne, no sangue, por descendência, por uma questão nacional. Mas Paulo vai mostrar que o verdadeiro Israel é aquele que descende no sentido de aceitar as promessas de Deus. É claro que Deus começa o seu plano da redenção, da salvação, com uma família. Deus começa o seu plano da salvação e já promete isso a Adão e Eva, em Gênesis 3,15, quando ele diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então haveria um homem que iria trazer a vitória e a restauração dos homens pecadores em relação a Deus e destruiria a obra de Satanás. Mas também esse homem seria ferido, ou seja, ele teria que pagar o preço por causa dos homens a quem ele estava destinado a salvar. Nós sabemos que é Jesus. Gênesis 3,15 aponta para Cristo. Essa história de descendência e o fato de Deus fazer uma aliança com os homens, ou uma aliança com famílias, dessa família, dessa aliança, Deus vai perpetuar uma nação. E dessa nação Deus vai fazer com que nasça esse homem. Então a coisa vai sendo passada. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai perceber que alguns temas são comuns, como a questão da aliança, como a questão do descendente, como a questão do reinado perpétuo. Então essas coisas são comuns no Antigo Testamento. Então Deus vai entrar em aliança, por exemplo, com Adão, ele entra em aliança com Noé, ele entra em aliança com Moisés, e essa aliança, ela vai sendo renovada, até chegar em Jeremias e ele dizer que surgirá uma nova aliança, apontando para quem? Para Cristo. Ele vai dizer, olha, que as leis dele não estarão em tábuas, mas estarão nos próprios corações, seriam gravadas nos corações dos homens. E nós sabemos que isso acontece pela obra do Espírito Santo em nós. Então, a ideia de uma aliança que é constantemente renovada ou relembrada é comum no Antigo Testamento, mostrando que há um plano determinado que Deus já estabeleceu. Nós estudamos isso a semana passada e a semana atrasada, antes da criação, para todas as coisas, dentre elas para a salvação. Ou seja, de um plano geral existe um plano particular. De um plano geral de Deus existe um propósito particular para as suas criaturas racionais, anjos e homens. Deus tem um plano para anjos e homens dentro desse plano geral. Que plano é esse? De fazer com que alguns anjos e que alguns homens que não merecem, mas por decisão do próprio Deus, tenham uma comunhão eterna com Ele. E aqueles que não vão ter essa comunhão eterna com Deus, no sentido de paz, de amor, de relacionamento, de perdão, Deus vai puni-los por causa de seus próprios atos, de seus próprios pecados. Eu sei que o tema de hoje é bem polêmico, mas quando nós vamos falar da predestinação, primeiro, existe uma má compreensão desse assunto. E por existir uma má compreensão desse assunto, as pessoas já começam um estudo armada dizendo, não, Deus é injusto. Como Paulo mesmo levanta a questão aqui. Por acaso há injustiça em Deus? Em Romanos 9. Deus é injusto, esse negócio de que Deus escolheu uns para a salvação, isso não é correto. Nós vamos chegar nesse ponto, tá? Então as pessoas já começam, por quê? Porque não tiveram oportunidade de estudar um pouco mais a fundo a palavra em relação a esse tema. Então o que é que elas sabem de predestinação? Só o que ouvem assim, pedaços ou algumas coisas que alguém fala, sem nunca ter parado e estudado os textos bíblicos e examinado essa questão biblicamente, dentro da Escritura.
Então outra coisa é a questão mesmo histórica das nossas igrejas. As igrejas no Brasil, por uma questão de sua origem histórica, muitas delas já foram fortemente influenciadas pelo arminianismo, que foi divulgado por uma Bíblia chamada a Bíblia de Scofield, americana, que foi muito vendida aqui no Brasil. E por essa doutrina, ela quebrar com orgulho humano, a doutrina da predestinação, e jogar tudo na soberania de Deus, ela também nos incomoda, pelo fato que nós somos pecadores, e a própria natureza pecaminosa que existe em nós, ela cria uma barreira para aceitar o fato de que nossa vida, ela não depende de nossas escolhas apenas. E quando nós falamos da salvação, não depende mesmo. A nossa vida depende, em relação à salvação, não da nossa escolha, mas da escolha do próprio Deus. E se nós escolhemos a Deus, é porque Deus nos escolheu antes. É isso que o texto vai nos ensinar. Então veja que o assunto é complexo. Nós falamos aqui que em um ato só, Deus planejou todas as coisas. Por que em um ato só? Porque antes das coisas serem criadas, Deus não precisou aprender as coisas. A sabedoria de Deus é plena, é completa. Ele não aprende as coisas paulatinamente, sucessivamente, como é o nosso conhecimento. Deus sabe tudo plenamente em um ato só. E em um ato só Ele decidiu planejar tudo. Só que o plano é uma coisa, a consecução do plano é outra. Ele planejou tudo antes da criação, e quando se começa a criação, ou o início, o princípio de todas as coisas, o que é que está acontecendo? O plano de Deus está sendo colocado em prática. Está ficando claro para vocês isso, a questão do decreto, né? Então o plano de Deus começa a ser colocado em prática. Dentro desse plano de Deus, que Ele fez na eternidade, em um ato só, Ele resolveu, veja como é complexo, permitir a entrada ou a existência do mal. É aí onde se mexe com muita gente, né? Como é que o mal entra nisso? Será que frustrou o plano de Deus? Satanás frustrou o plano de Deus? Ou Adão e Eva, pela sua queda, frustraram o plano de Deus? Ou Deus é aquele Deus que fica agindo de acordo com o que vai acontecendo? Como se Ele não soubesse o futuro, como se Ele não soubesse o amanhã, como se alguma coisa surpreendesse Ele. Peraí, Adão caiu, eu disse que não era para ele cair, ele caiu, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou resolver dessa forma. Deus fez as coisas assim, ou faz as coisas assim? A Bíblia diz que não. Nós vimos os textos que provam que tudo o que acontece já estavam planejados por Ele. Nada frustra seus propósitos, seus planos. Ele já tem tudo em suas mãos, até mesmo a permissão para que Adão caísse, a permissão para que alguns anjos caíssem e outros permanecessem fiéis, né? Mas estamos falando de queda, então a permissão para a queda já estavam dentro desse plano. É aí onde o bicho pega, né? É aí onde a nossa cabeça, e eu vou dizer uma coisa a vocês, nós não vamos entender isso plenamente. E não adianta querermos saber o porquê. Deus tem suas razões, na sua soberania, Ele decide essas coisas e pronto. Então nós vamos estudar hoje o que é a predestinação, e dentro da predestinação nós vamos ver que quando nós formos estudar a questão das partes da predestinação, nós vamos estudar sobre a eleição e a reprovação, tá? São essas duas partes. E aí eu vou explicar a vocês que nós não defendemos a predestinação dupla. Eu vou explicar a vocês o que é a predestinação dupla. Nós não defendemos a predestinação dupla. Nós defendemos a doutrina da predestinação, mas a doutrina da predestinação, ela tem duas partes. Deus escolheu alguns, e esses que Ele escolheu, o preço foi pago pelo pecado deles, por Jesus Cristo, que assumiu a sua culpa. E aqueles que Deus não escolheu, Ele vai puni-los por causa do quê?
dos seus próprios pecados. Não é Deus ou não foi Deus que os levou a pecar. Veja só, é complicado. Não foi Deus que os levou a pecar. Eles pecam por vontade própria. Deus permite que eles pequem por vontade própria. E por Deus ser santo, Deus terá que julgar todos os pecadores. Aí eu pergunto, mesmo os que são salvos também são julgados e seus pecados são punidos. A diferença é que os que são salvos, seus pecados são punidos em Jesus. E os que não são salvos, os seus pecados são punidos neles mesmos. Pois não, minha irmã? Correto. Jesus morreu por todos os seus. A gente vai... Não, se Jesus tivesse morrido por... Isso. Certo? Não, é muito boa a sua pergunta. Certo? Não. Essa sua pergunta é a que Paulo fez em Romanos 9. Certo, certo. Isso. Correto. Correto. Ninguém sabe, a vida toda é quem vai dizer isso, né? Nós não sabemos quem são os eleitos. Pode. Dentro dessa doutrina, sim. Aí você diz, deixa eu só responder essa, aí você vai fazer outra. Mas veja que coisa interessante. Veja bem, a morte de Cristo, vamos prestar atenção da seguinte maneira. Não, minha irmã, é muito bom. Mas esse estudo... Isso. É algo novo. Isso, correto. Muito bom. E eu quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar. E não se preocupem em ter dúvidas. Isso, precisam entender, não vão entender plenamente. E não se preocupem também em chegar assim, pastor, eu tenho que aceitar essa doutrina? Não se preocupem com isso. Justamente, nós podemos dizer, porque nós vamos chegar nessas partes. Deixa eu colocar as coisas da seguinte forma. A morte de Jesus Cristo, substitutiva. Se Jesus Cristo morreu por mim, e Deus está punindo os meus pecados em Jesus Cristo, vamos entender, prestem bem atenção nisso, viu gente? Olha, Jesus morreu na cruz por mim, então Deus está punindo todos os meus pecados em Cristo, concordam? Nisso vocês concordam, não é verdade? Então, se Jesus morreu por todos os homens de todas as eras, e Deus puniu os pecados de todos esses homens, de todas as eras, entende? Em Jesus, a minha pergunta é, por que Deus agora vai ter que levar alguém para o inferno? Estão entendendo? Ou não? Tem alguém ainda? Eva ainda está olhando meio assim, então é porque ela está pensando, né? Então ela está pensando, eu conheço, é minha amiga de muitos anos, se ela está olhando meio assim, ela ainda está pensando. Então veja bem, se Deus puniu o pecado de todos os homens na pessoa de Jesus Cristo, eu tenho que aceitar o universalismo que diz que todos os homens serão o quê? Salvos. Se Jesus morreu por todos, entendam, todos terão que ser salvos, porque Deus não poderá punir o pecado do homem duas vezes. Essa é a grande questão. Justamente, e se eu digo que Jesus morreu por todos? Não. Aí qual é a defesa dos arminianos? Veja bem, os arminianos vão dizer, não, ele morreu por todos, mas a sua morte só será válida para os que creem. Mas aí a Bíblia diz que até a própria fé, ela, não somente a fé, mas a graça que é dada ao homem, é um dom de quem? De Deus.
É Efésios, né? 2:8 é. Efésios 2:8 e Romanos também. Então, veja como é uma doutrina, e a irmã Isolda está corretíssima, e tem a liberdade de fazer várias perguntas e de botar para fora as dúvidas. Pois é, essa é a grande questão. O livre-arbítrio, nós temos que fazer uma diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Já ouviram falar nisso ou não? Livre-arbítrio e livre agência? Qual é a diferença entre livre-arbítrio e livre agência? Só quem teve livre-arbítrio foi Adão, humanamente falando. Por quê? Porque Adão era puro, sem pecado. Então Adão, ele teve a opção de pecar ou de continuar na justiça. Adão não teve pecado, então ele teve o livre-arbítrio de escolher comer ou não comer do fruto. Nós que somos filhos de Adão não temos mais livre-arbítrio. Por quê? Nós temos livre agência. Como assim, pastor? Nós não tomamos mais uma decisão em que a nossa natureza é neutra, é santa, perdão, não vou usar neutra, é santa. Todas as nossas decisões são influenciadas agora, por isso que não é mais livre-arbítrio, todas as nossas decisões são influenciadas pela nossa natureza pecaminosa. Estão entendendo a diferença de livre-arbítrio e livre-agência? Adão teve livre-arbítrio porque ele não tinha pecado, ele era puro, ele pôde escolher entre comer ou não comer, mas a partir do momento que ele peca, todos os seus descendentes não têm mais esse livre-arbítrio, são dependentes da sua natureza o quê? Pecaminosa, então eles vão pecar, isso é livre agência. Então eles não têm mais a opção de dizer, nós temos a opção de dizer eu quero ser santo, continuar santo? Não, porque nós já nascemos no pecado, e sempre vamos o quê? Pecar. Então Paulo vai dizer que nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Estamos mortos, não tem mais como sair dessa condição, a não ser que Deus gere em nós o quê? A vida, né? A nova vida. A nova vida que é uma ação e obra do Espírito por causa da obra de Cristo. É por aí que começa, mas eu quero que você fique bem à vontade para perguntar e tirar dúvida, e os irmãos também, viu? Veja que o assunto é muito interessante, né? E eu preciso ensinar isso a vocês. Preciso ensinar, Josadac. Mas você entenda, o decreto, ele acontece antes, mas a realização dentro do tempo. Então, as considerações, por exemplo, veja que Paulo ele vai dizer, aquele que ele predestinou, então, a decisão de lhe escolher, não foi porque ele sabia que você, não, ele me escolheu, porque ele já sabia que eu iria crer no Evangelho. Aí você tem que fazer uma pergunta assim, e a quem ele não levou o Evangelho? Não, ele vai decidir como se aquela pessoa, hipoteticamente, se ouvisse o Evangelho, acreditasse ou rejeitasse. Caiu alguém? Não, né? Está tudo bem, né? Graças a Deus, né? Então, vamos lá. Então, veja, não existe conhecimento sem a decisão de realizar. O que Deus decidiu, o que Ele planejou, Ele conhece. E o que Ele não planejou, Ele conhece? Conhece. Todas as outras possibilidades também, Ele conhece. Mas aquilo que vai acontecer foi o que Ele decidiu e planejou antes de todas as coisas. Agora, essas coisas que Ele planejou, elas vão ser realizadas no decurso do tempo. Aí Ele vai criar o tempo, Ele vai criar, é claro, o universo, e vai, através dessa criação, Ele estabelece leis, e dentro dessas leis e de toda essa história, Ele vai colocando em prática o quê? O seu plano. Aí dentro desse decreto geral, Ele resolveu escolher alguns em que Ele vai derramar a sua graça. Ele decretou que o pecado iria entrar, permissivo, e Ele sabia que o pecado entrando, todos os homens o quê? Iriam ser o quê? Pecadores, e todos os homens iriam merecer o quê?
Se todos são pecadores, qual é o salário do pecado? Então, quando ele decretou, e decretou permitir a entrada do mal e do pecado, evidentemente, dentro desse decreto, também ele sabia que todos mereceriam o quê? Por ele ser santo, ele teria que punir todos, lançar todos no inferno, por causa do pecado que todos teriam. Aí o que é que ele faz? Ele resolve escolher para si mesmo, desses todos que merecem morrer, alguns, e esses alguns que são milhares e milhares, para ele ser justo em salvá-los, ele precisa punir, não precisa o pecado deles? Aí, como Deus, nas suas três pessoas, uma das pessoas vai assumir a forma humana, dentro desse decreto, para sofrer no lugar desses. Por isso que Jesus Cristo diz em João 10, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí ele vai vir e receber a justa ira de Deus por aqueles que Deus amou e escolheu. Agora, não me pergunte por que Deus quis escolher A e não escolher B, porque eu não sei. Aí Paulo vai dizer, pode a criatura perguntar a ele por que me fizeste assim? Ele, sendo oleiro, ele decide o que ele quer, misericórdia com quem quer, se compadecer com quem quer, e aí é com ele, viu, gente? Se você pensa que alguma coisa em você moveu Deus a te escolher, deixe de lado. A doutrina da predestinação vai nos levar à humilhação de chegarmos diante dele e dizer, Senhor, obrigado, porque não há nada em mim que fez com que o Senhor me escolhesse. Foi o teu amor e a tua misericórdia. Irmão Spencer, vai devagar, tá? Vamos lá. Isso. Isso. 1 Pedro 1, que ele nos escolheu conforme a sua presciência. Isso. Primeira Pedro 1:20. Isso aí, texto correto. Josadak. A pergunta de Josadak foi sobre isso. É que é realizado a obra. O decreto é feito antes, na eternidade, mas ele é realizado cronologicamente. E as coisas só são confirmadas, mesmo que o decreto já tenha sido estabelecido. Por exemplo, Deus escolheu Eduardo antes da fundação do mundo. Deus conheceu Eduardo, é claro. Todos os detalhes, como ele seria, o seu corpo, o seu temperamento, a sua pessoa. Deus decidiu o dia, lembram do Salmo 139? Que antes de nascermos ele já estabeleceu, até mesmo os nossos dias já estão contados e estabelecidos. Ele já estabeleceu, viu, Eduardo? Não tem para onde correr. Já está tudo certo, para mim, para você, para todos nós. Estabeleceu os dias, estabeleceu onde Eduardo ia nascer, quem seria seu pai, quem seria sua mãe. Estabeleceu tudo na vida dele. Aí Eduardo pode perguntar, mas peraí, eu não escolhi nada? Escolheu, ele escolheu a camisa para ele vir hoje, escolheu a roupa, ele pode escolher o que comer, ele pode escolher onde morar, mas até as escolhas que ele faz, é Deus quem decide antes, no sentido de lhe dar a liberdade de escolher, e essas escolhas não vão jamais afetar o que ele já tem como propósito certo na vida de Eduardo, nada vai mudar. Até a liberdade que ele tem de escolher não pode interromper o plano que Deus estabeleceu para ele, porque toda a liberdade que ele tem para escolher essas coisas estão dentro também do decreto de Deus. Aí em relação à salvação, vamos lá. Então Deus o amou e o conheceu já plenamente. Por isso que o texto de Pedro diz, aos que de antemão conheceu, predestinou, é claro. Deus já nos conheceu, não o que a gente ia fazer necessariamente para, não, eu sei que Eduardo, estou usando teu exemplo, tá, Eduardo? Eu sei que Eduardo um dia
ele vai nascer tal ano, e quando ele chegar a tal idade, fulano de tal vai pregar o evangelho para ele. Eu sei que isso vai acontecer, como se as coisas fossem acontecendo aleatoriamente. Deus não tivesse controle. O controle está nas nossas mãos, ele só sabe. Não, é o homem quem está segurando lá a manivela da sua vida. Está entendendo? Na minha vida está aqui, olha. E Deus está só, eu sei, opa, isso aqui vai acontecer, mas está nas mãos de Eva, está nas mãos de Eduardo. Eu estou vendo o que eles vão fazer. Como se, aqui alguém vai pregar para ele. Eu sei que ele vai aceitar e crer no evangelho. Então eu vou salvá-lo por causa disso. Eu estou o escolhendo por causa disso. Não, não foi assim. Deus o conheceu no sentido de Deus já ter ele por completo na sua mente, no seu conhecimento, no seu saber, e por ter o amado já antes mesmo dele vir à existência. Deus já decidiu que ele seria dele, e nada poderia e nem vai poder atrapalhar esse plano soberano do Senhor na vida dele. Aí o tempo certo vai chegar o evangelho no coração dele, no tempo certo o Espírito Santo vai mover o coração dele, e a mesma coisa com Isolda, a mesma coisa comigo, com Gilvan e com todos os que são deles. Hoje vai ser bom, viu? Vai lá. Correto. Correto. É aí que nós vamos estudar os 5 pontos do calvinismo mais na frente, que vai dar o complemento, a cereja do bolo de tudo que nós estamos estudando. Uhum. Correto, correto. Uhum. É verdade, é verdade. Isso, muito bom, muito boa observação. Então, o decreto, ele é geral, e quando nós estamos falando da predestinação, nós estamos estudando uma particularidade do decreto, que é em relação aos seres racionais. A escolha de Deus dos anjos e a escolha de Deus dos homens. Então, dentre os anjos e dentre os homens, Deus escolheu para estarem eternamente com Ele numa relação de amor. E aí nós vamos ver isso aqui na palavra. Vamos devagar, o assunto vai ser bom, né? É bom, ele não dá nem sono. Definição. Vamos logo para... Tem aí, a doutrina da predestinação. Veja a introdução. Nosso estudo será praticamente... Eu não quis preencher de tantos textos, usar vários autores, para não ficar uma coisa... Então eu peguei um autor só, fiz um resumozinho dele, para a gente iniciar esses estudos. Nosso estudo será praticamente um resumo do texto de Louis Berkhof, tá? Pois entendemos que é um texto mais didático para a compreensão da igreja. Deixaremos de lado a discussão das palavras hebraicas e gregas, assim também como da história da doutrina. Não vamos entrar nessa questão aqui, porque não é um lugar onde está cheio de acadêmicos e nós vamos discutir a palavra hebraica, a palavra grega. Não, isso não nos importa, né? Vamos trabalhar mais a questão da sistemática, da doutrina em si. Então vamos lá, qual é a definição de predestinação? Berkhof define a predestinação como o ato eterno. Por que eterno? Porque foi antes da criação. O ato eterno de Deus, pelo qual Ele, em seu soberano beneplácito, ou seja, faz parte da vontade dEle, nada o impulsionou a não ser a sua própria vontade, seu próprio querer, sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Mais resumidamente, pode-se dizer que a eleição é o propósito de Deus
de salvar certos membros da raça humana em Jesus Cristo e por meio dele. É claro que sempre vai surgir a pergunta: mas Deus não estaria sendo injusto por escolher alguns e rejeitar outros? Será que um pai ele pode escolher um filho e rejeitar outros? Seria justo da parte de Deus? É essa a pergunta que Paulo vai fazer. Paulo já vai adiantar em Romanos 9, quando ele diz que quando Deus fez com que Rebeca tivesse gêmeos, lembram? E dentre esses gêmeos, Jacó e Esaú, ele vai dizer que o mais velho servirá ao mais moço, e eu amei a Jacó e aborreci, eu deixei de amar ou rejeitei Esaú. Sem antes eles terem feito qualquer coisa para Deus tomar essa decisão. Aí Paulo vai dizer: por que Deus fez isso? Ele vai dizer: porque Ele quis. Ele é soberano. Ele é Deus. E como Deus, Ele quis amar um e não derramar o seu amor sobre o outro. Aí você diz: mas espera aí, os dois não mereciam ser amados por Deus? Não, nenhum dos dois mereciam ser amados por Ele. Mas Ele quis derramar o seu amor sobre um dos dois. E dentro do seu plano da redenção, um será servo do outro. O plano da salvação, em termos de linhagem familiar, vai passar por Jacó e não por Esaú. É de Jacó que virá o leão da tribo de Judá. Jacó terá 12 filhos, um deles é Judá, e vai ser da linhagem de Judá que vai vir Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Salvador. Então, Deus, Ele estabelece essas coisas e já estabeleceu no seu plano eterno. E as coisas que vão acontecendo não são por um acaso. Vão acontecendo assim por um acaso, ou de repente Deus vai mudando aqui e ali. Eita, isso aqui aconteceu na vida de Spencer, deixa eu ajeitar aqui. Não, aconteceu na vida de Adriano, eu vou arrumar aqui. Não. Até a tua própria liberdade já está dentro do decreto de Deus para cumprir o propósito dele na sua vida. As tuas escolhas. Agora, muito cuidado, que dentro dessas escolhas, Deus criou a lei do quê? Da semeadura. O que você colhe, você planta. Não vai mudar o propósito final, mas o tipo de vida que você tem está dentro dessa lei que Deus estabeleceu também. Pode não mudar o final das coisas, mas como você vai chegar lá, depende também da tua relação com Deus de obediência e desobediência. Isso é bem interessante. Deixa eu abrir para Josadac, depois para Spencer. Vamos lá. Não entendi sua pergunta. Se ele foi predestinado para a salvação, o que é que Paulo diz lá em Romanos 8? Os que foram predestinados serão o quê? Chamados. E os que são chamados serão o quê? Justificados. E os que são justificados serão o quê? Glorificados. Então, como eu disse, a salvação é um pacote. Se José, dá um exemplo, está no mundão, está vivendo na gandaia, como a gente chama aqui no Nordeste. O cara está na gandaieira mesmo, faz tudo que não presta. É ímpio. Mas o Senhor o chamou, ele vai viver a vida toda na gandaia e nunca o evangelho vai alcançar o seu coração, ele nunca vai se arrepender, ele nunca vai crer, ele nunca vai ter transformação de vida. Não é isso que a predestinação ensina. Se ele é um eleito, a obra da salvação vai ter que alcançá-lo. E a obra da salvação envolve o quê? Transformação de vida. Então ninguém pode chegar a dizer, eu sou um eleito, então Deus me escolheu. Como é que você sabe que é um eleito? É uma pergunta interessante. E agora? Correto. Se ele for um eleito, a obra tem que acontecer. Tem que acontecer regeneração, conversão, santificação. Embora ele não tenha tanto tempo para ser um crente maduro como outros dentro do propósito de Deus. Por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi para o céu? Foi ou não foi? Mas houve tempo para ele crescer em santidade.
Houve tempo para ele usar os dons que Deus poderia ter dado para ele, para a edificação do corpo de Cristo, como houve na vida de Paulo, como houve na vida de Pedro? Não, mas Paulo, Pedro e o ladrão da cruz estão com Cristo no céu? Estão. Entendam isso. A obra tem que acontecer. Que foi, Marco? A obra tem que acontecer, mas nem sempre haverá tempo dentro desse plano de Deus. Tá? Sim. Não foi injusto. Mas não foi injusto por quê? Porque nem os discípulos, nem o ladrão merece. Lembram daquela historinha que ele disse? Muito legal. Lembram daquela historinha que ele disse? Que ele chama um trabalhador de manhã logo cedo e diz, olha, quer trabalhar comigo? Eu vou te pagar um denário, não é isso? Aí depois chega num horário mais adiante, ele chama mais alguns trabalhadores. Aí diz, vocês querem trabalhar comigo? Eu vou pagar um denário pelo resto do dia. No finalzinho do dia ele ainda convoca trabalhadores e diz, quanto é o serviço? É um denário que eu vou pagar a vocês. Na hora de pagar todo mundo, os que começaram a trabalhar de manhã, aí chegaram para o patrão e disseram, o senhor vai nos pagar um denário, mas esses camaradas que chegaram agora no final, trabalharam só meia hora, um exemplo, né? Parafraseando, vão ganhar igual a gente? Qual é a resposta do patrão? Eu combinei com vocês e acertei um denário para vocês trabalhar um dia todo. Se eu quis dar um denário também a esses que trabalharam só no finalzinho, eu decido, porque o dinheiro é meu, trazendo para a salvação. O ladrão na cruz, a gente pensa que o ladrão na cruz foi bom para ele, né? Foi bom porque ele foi para o céu, né? Mas quem gozou mais a presença de Deus aqui na terra e foi usado por Deus foram os discípulos. Claro que o ladrão está gozando da presença de Deus no céu. Mas, então, ir trabalhar para Cristo é difícil, né? É árduo, né? É sofrimento. Mas é interessante, isso faz parte da soberania dele. Eu consegui responder você, Josadac. Certo? Não sei. Porque eu não sei porque, veja bem, o tipo de evangelismo que nós temos hoje em nossas igrejas é o aceite Jesus. Justamente. Aí às vezes a pessoa o cara matou, roubou, desgraçou, fez a bagaceira, aí levou um tiro no meio da rua, quando estava fazendo um assalto, levou um tiro no meio da rua, está morrendo. Aí chega alguém, aceite Jesus antes de você morrer. Ele, eu acho, é claro, estou morrendo aqui, eu aceito. A questão é, será que ele realmente nasceu de novo? Não sei. Aí Deus sabe. Mas esse tipo de evangelismo de hoje, do aceite Jesus, é um tipo de evangelismo que pode te dar uma segurança de salvação sem você ser realmente salvo. Porque você lembra que João Batista disse, a árvore se conhece pelo fruto, produzir, pois, fruto dignos de arrependimento. Então eu pergunto aos irmãos, eu posso ter certeza da minha salvação? Nem sempre. Eu posso não ter certeza da salvação e ser salvo? Posso. Agora, eu posso ter certeza da salvação? Pode. E quem tem certeza da sua salvação é muito mais feliz do que quem não tem. Agora, como é que eu tenho certeza da minha salvação? Com o tempo, maturidade, conhecimento da palavra, vida santificada. Quanto mais consagrado ao Senhor, você vai percebendo que houve verdadeiramente uma transformação do Espírito Santo na sua vida e você vai se tornando seguro. Vai, Spencer, fala, que a gente não... Sim. Isso. Isso. Em teu nome, profeta, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. Certo? Mas que verdadeiramente não foram justificados, né? Correto.
Isso. Isaías 64:6. Vou ler. Nós estamos ouvindo aqui algumas colocações dos irmãos acerca dessa questão da predestinação e alguns textos que estão sendo levantados e, evidentemente, no decorrer do estudo, nós vamos tentando ajudar isso. Nós achamos que os atos do Senhor são injustos. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Correto. Correto. Uma coisa é certa, irmãos, quando nós estudamos os atributos de Deus, Deus é plenamente justo. Se Deus escolheu você para a salvação no seu plano eterno, não foi por algo que você fez. Aí você diz, como é que ele pode ser justo dessa forma? Claro que foi justo. Sim, Roberto, claro que foi justo. Porque você merece a condenação, mas o Filho Santo dele paga pelos seus pecados para que você tenha legalmente a justiça e seja perdoado por Deus. E os que Deus não escolheu, Ele vai puni-los pelos seus próprios pecados. Não que Deus vai levá-los a pecar. Deus permite com que eles caiam, mas Deus vai puni-los de acordo com os seus pecados, porque Cristo não os substitui em relação à expiação de pecados. Irmão Roberto? Corretíssimo. Romanos. O de Pedro. E Romanos também fala, né, sobre a plenitude dos gentios. Isso. São os eleitos. Correto. Ele volta. Jesus volta. Corretíssimo. Quando nós estudamos escatologia, nós vemos que um dos sinais para a volta de Cristo é justamente, se chama de o pleroma, né? O pleroma, ou seja, a plenitude da salvação dos eleitos. Quando se completar o número de eleitos, tanto de judeus como de gentios, a igreja do Senhor é formada por judeus e gentios, o Senhor vai voltar. Por isso que não se abre margem para uma... É claro, entendendo dentro do amilenismo, né? De que Jesus voltando já se estabelece a ressurreição, o juízo final e o estado final de todas as coisas. Mas é isso mesmo. Vamos adiante? Quem é o autor da predestinação? A Bíblia diz que o autor da predestinação, embora envolva toda a Trindade, mas em relação à economia da salvação, ou seja, a função de cada uma das três pessoas no plano da redenção, no plano da salvação, o ato soberano de predestinação é atribuído mais particularmente ao Pai. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 17. Eu não vou ter pressa, nem que eu passe 3 domingos nesse assunto. A gente vai devagar, né? Vamos moer, vamos ruminar, né? João, capítulo 17, verso 6 e verso 9. São poucas as igrejas pentecostais que ensinam a doutrina da predestinação, tá, irmãos? Aí vocês perguntam, e a nossa convenção, pastor, que é uma convenção batista? A convenção batista, aqui no Brasil, na sua grande maioria, ela não ensina a doutrina da predestinação, na sua grande maioria, a não ser as igrejas batistas regulares, ou as igrejas batistas reformadas. Hoje está surgindo algumas mais.
Aí vocês perguntam, e na nossa convenção, que veio da Suécia, dos batistas suecos, e chegou aqui em 1912, na nossa convenção existe um grupo de pastores que são calvinistas, mas a convenção em si, na sua confissão de fé, não é calvinista. A convenção, de modo geral, não é calvinista. E geralmente os missionários que aprendem desde cedo, que foram chamados para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho aos perdidos, porque todos precisam ouvir o Evangelho da salvação, muitos deles também não são calvinistas. Os de hoje, porque os do passado eram. Porque você pode me fazer a seguinte pergunta: se Deus já escolheu, antes de todas as coisas, aqueles que vão ser salvos, por que eu preciso pregar o Evangelho? Correto, Marlon? Você sabe quem são os eleitos? Não, você sabe quem vai ser salvo? Por isso que você tem que pregar para todo mundo. Porque o meio pelo qual Deus vai chamar aqueles que Ele escolheu é o quê? A pregação do muitos são chamados. Jesus pregou para muita gente. Os fariseus creram? Todos os fariseus creram? Não. Judas creu? Não. Mas algum fariseu creu? Sim, muitos. Atos vai dizer que muitos fariseus, muitos sacerdotes aceitaram. Paulo era um fariseu. Nicodemos era um fariseu. E por que ele creu? Porque ele já tinha sido escolhido. Aí eu chamo você, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e pergunte a você mesmo. Analise a sua vida. E diga, quem foi que escolheu quem aí? Foi você que escolheu a Jesus, foi? Olhe para a sua vida e diga, pastor, foi eu que escolhi a Jesus por decisão própria. Não é verdade? Não tinha como, correto. Por quê? Porque eu estava morto, a minha vontade eu só tenho livre agência. Então eu ajo de acordo com a minha natureza pecaminosa. Eu sou inclinado ao pecado, a pecar constantemente. O que eu não quero fazer, isso eu faço. E aquilo que eu quero fazer, não posso fazer porque eu só tenho livre agência. Sou inclinado para o mal, para o pecado, até que ele, olha, vem lá no meu coração e dá aquela bomba, sabe? Tum, ao camarada, epa, é você mesmo. Eu estava na minha sinuquinha, olha, tomando minha cervejinha, jogando minha sinuquinha, no dia de domingo, apostado lá, mas eu já vinha, o quê? Lendo a Bíblia. Minha mãe estava com câncer, eu vinha lendo a palavra, e toda vez que eu li a palavra, o Senhor estava o quê? Falando ao meu coração. Aí eu jogando minha sinuquinha, comecei a olhar para os colegas ali, comecei a achar a vida sem sentido. A psicologia ia dizer outra coisa, né? Que eu entrei numa crise existencial, né? Mas aí olhei para os meus colegas, olhei para aquilo, eu digo, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse é o sentido da vida? Vale a pena? Eu estou lendo a palavra, eu quero Cristo, eu quero ter a vida eterna. Na minha cabeça, né? Na minha inocência. Nada, eu vou para a igreja, eu quero conhecer esse Deus, eu quero... Sem ter conhecimento teológico, nada. Naquela noite eu fui para a igreja batista, a primeira igreja batista. Não teve apelo, não teve nada disso. Eu fui para lá porque minha irmã estava naquela igreja. Então você procura uma igreja que você conheça alguém, né? Porque você tem vergonha, né? No meio do caminho, irmãos, acreditem se quiser, no meio do caminho, quando eu estou chegando na igreja, eu encontro com um colega que era o colega mais terrível que eu tinha em termos de bagunça, de cachaça, de tudo que vocês imaginarem. E ele encontra, ele diz, eu vou para a igreja contigo. Ele foi para a igreja, ficou do meu lado, perturbando o culto todinho. O diácono foi um dia de ceia, foi servir a ceia, ele fez careta para o diácono, ele tomou a ceia do diácono. Você acredita nisso? Parece uma coisa assim você bem místico aqui. Parece que o diabo colocou ali, esse camarada vai ficar do teu lado, ele vai te perturbar. Eu não me lembro qual foi a pregação, não me lembro nada disso. Eu sei que naquele dia, quando terminou o culto, eu cheguei para ele e disse, rapaz, para com isso, fique quieto, rapaz. Ele não, e tirava onda, e zombava de um, e zombava do outro, isso dentro da igreja, porque ele era um gaiato. Dentro da igreja ele perturbando, veja.
enquanto eu estava ali, mesmo que eu não tenha entendido bem a mensagem, eu já vinha lendo as Escrituras, a mensagem já tinha alcançado meu coração. E eu saí dali decidido, eu digo, rapaz, a partir de hoje, eu sou um crente. Tu tá ficando doido, tu, Adriano? Tu vai deixar de perturbar, da gente perturbar, da gente. Isso é conversa, rapaz, vamos embora, vamos sair, Parque do Povo, vamos para, sei lá, para onde. Não foi época de Parque do Povo, não, foi época de Carnaval, foi em fevereiro. Então, irmãos, Deus, Ele realmente, quando Ele nos chama, o chamado eficaz, lembram? Não tem como você resistir. Por isso que quando nós vamos estudar os pontos do calvinismo, os 5 pontos do calvinismo, um dos pontos se chama a graça irresistível. Quando o Senhor te chama, o chamado eficaz, essa graça ela é insuportável, no sentido positivo, né? Então, a eleição é incondicional. O homem está totalmente depravado. A eleição é incondicional. A graça é irresistível. A expiação é limitada, ou seja, Cristo morre somente pelos seus. E aqueles por quem Cristo morre vão perseverar até o fim. A perseverança dos santos. Os 5 pontos do calvinismo são esses. Nós vamos estudar eles, ok? Claramente. Mas vamos lá, João 17, 6, 9. Alguém pode ler? Deus é mais designado a pessoa do Pai, o ato soberano da predestinação. João 17, 6 e 9. Jesus não ora pelos ímpios. Sua oração sacerdotal, ele está orando só pelos seus discípulos. Não somente aqueles que estavam ali. Eu não rogo pelo mundo, mas eu só rogo por aqueles a quem o Senhor me deu. Não só enquanto ele estava aqui, mas que o Senhor deu para ele como Redentor, como Salvador, dentro do plano da redenção. Então o irmão Josafá já estava na oração de Jesus, ali em João 17, ele já estava orando pelo Senhor. Eu oro pelos que tu me deste. Eu já estava nas orações dele. Interessante que ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Interessante que ele vai mostrar, é claro que ele pode estar falando especificamente mais para os de sua época em certo momento, mas lá na frente ele vai dizer que não roga somente por esses, né, mas por aqueles que ainda vão crer. É interessante, veja verso 20. Verso 20 desse mesmo capítulo aí, 17 de João. Não rogo somente por estes. Então a oração dele não só era pelos daquela época, pelos discípulos que o Pai tinha dado naquele momento, na sua história de vida. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então o irmão está dentro dessa oração, a irmã que crê, o irmão que crê, porque todos os eleitos vão ter que crer. Existe algum eleito que vai para o céu sem crer? Não, porque a justificação ela precisa ter a fé como precedente, né? Precedente. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Agora você só vai crer em Jesus se o Pai lhe conceder graça para você crer. Mas pastor, olha, meu Deus do céu, e o povo aí fora, aqueles que ainda não foram eleitos, e vocês acham que os que não foram eleitos, eles estão preocupados com isso? Essa preocupação que você tem na sua alma, no seu coração, você acha que os que estão aí no mundão, ou aqueles que Deus não escolheu, eles estão temendo, ou preocupados, ou com isso? Não, estão nem aí. Eles vão dizer, eu não estou nem aí. Por quê? Porque a graça não quebrantou o coração deles, não há temor no coração, não há fé, eles não estão nem aí. Ele, rapaz, o inferno é aqui, o céu é aqui, a gente tem que curtir a vida. Eles não estão nem aí para Deus. Eles são aqueles zombadores que vão dizer, como o rei Davi diz, onde está o teu Deus?
E agora, estás passando por isso, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Eles não ligam para isso, irmãos. Quem liga para isso somos nós, que conhecemos, que cremos, que tememos. Então, nem aí. Você pode falar que eles, não, isso é conversa, então, vocês estão caindo nessa história. Vamos para o texto. Acho que esse está bom, né? Se você quiser abrir, vamos abrir em Efésios 1:4. Então, o autor da salvação o que a pessoa pela qual é mais destinado o ato soberano dentro desse plano da redenção, de predestinar, é mais atribuído particularmente à pessoa do Pai. Então Jesus diz, olha, o Senhor, o Pai, me deu. Eu oro por aqueles que o Pai me deu. Efésios 1:4. Alguém pode ler? Amém. Então veja que esse texto é ainda mais claro. Assim como nos escolheu nele. Nele em quem? Em Jesus. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Então não tem essa possibilidade do camarada, ele me escolheu, então eu vou viver aí do jeito que eu quero. Não, se ele te escolheu, você vai ter que passar por uma transformação. A não ser que dentro do plano dele, a salvação chegue na tua história, no final da tua o quê? Da tua vida. É por isso que alguns vão realmente ser alcançados no finalzinho da sua vida, em cima de uma cama no hospital, sofrendo com um câncer. Foi o caso da minha mãe. Ela foi alcançada, minha mãe rasgava os vestidos da minha irmã, os vestidos do coral. Minha irmã, o Senhor a alcançou muito cedo. Embora ela agora esteja bem distante da comunhão com os irmãos, mas ela diz que mantém a sua fé em Cristo. Eu sei que Deus tem os seus planos, né? Minha mãe, por uma questão religiosa, por ser muito católica e do sítio, do interior, ignorante, minha mãe era uma mulher muito brava, ela não tinha essa história não. Rasgou os vestidos da minha irmã, para minha irmã não cantar em coral, não ir para a igreja, mas não teve como, minha irmã continuou firme, aquilo firmou ainda mais ela. Aí minha mãe, com 52 anos, foi acometida de um câncer no colo do útero, quando descobriu já era uma metástase. Aí quem foi que se converteu, que era trevas pura, e pregou o evangelho para ela? Eu. Com 17 anos o Senhor me chamou, comecei a ler a Bíblia, sabe aquele fogo, mesmo sem conhecer, e pregando para minha mãe, evangelizando minha mãe. Minha mãe conhece o evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, é batizada nas águas, vive ainda 4 anos, mas parte com o Senhor. Então veja que há algumas pessoas dentro do plano de Deus vão conhecer o evangelho e serem chamadas no final da sua vida. Aí você diz, é vantagem isso? Não é vantagem. Melhor ser chamado logo cedo e poder dedicar a tua vida ao serviço do Senhor. Aí você diz, sim, mas a escolha não é minha. Não é, é Ele. Ele é quem faz isso. Por quê? Não sei. Ele vai querer que uns dediquem mais tempo na obra, como Ele fez com Paulo. Ladrão da cruz, olha, é hoje. Senhor, lembra-se de mim quando entrar no meu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo não. Paulo foi usado por Deus para pregar, para sofrer, para apanhar, para anunciar o evangelho, para escrever as cartas que nos edificam hoje, para nos ensinar a doutrina até mesmo da predestinação. Assim também com os profetas. Então, irmãos, isso faz parte e nós não temos controle disso. Assim como você não tem controle nem sequer do teu tempo de vida. Tem irmão que adoece, chega à beira da morte, fica curado, vive 100 anos. Inclusive disseram, não sei se é verdade, que Feliciano Amaral morreu, né? O pastor Feliciano Amaral. É mentira, é? Graças a Deus. Ô velhinho duro, né? O velhinho já vai com 98. Já mataram o velho. Queriam matar o velhinho com 98 anos, mas esse povo é brincadeira. Essa é mais um fake, né? É um fake news, né? Uma notícia falsa, né? Que é isso? Deixa o homem cantar, deixa o homem chegar a 100, 100 e pouco.
E eu ainda tinha dito, olha, eu digo, mas que bênção, mas viveu muito, né? 98 anos, uma bênção, né? Você viver 98 anos, eu conversando com Daniele, né? Já cantou para o Senhor, serviu 98 anos, está agora com Cristo. Mas o homem está vivo, graças a Deus, que ele vive há muitos anos ainda, em nome de Jesus. Mataram o homem, mas o povo é terrível. Só vai no tempo certo mesmo, viu, irmãos? Então, entendam isso, que o Pai, ou seja, é claro que toda a Trindade está envolvida, mas a pessoa do Pai, dentro da economia da salvação, é a pessoa pela qual se é atribuída a predestinação. Quais são os objetos da predestinação? Eu vou parar aqui no ponto A, tá? Em distinção do decreto geral, né, a predestinação só diz respeito às criaturas racionais de Deus. Então, os objetos da predestinação são todos os homens, bons ou maus. Claro, bons aí entre aspas, tá? Bons aí entre aspas, não há ninguém bom, plenamente bom, a não ser Deus, né? Como diz Jesus. Os anjos bons e maus é mais para distinguir, para você poder entender, tá? E Cristo como mediador. Então nós vamos ver esses 3 objetos da predestinação. Vamos começar com ponto A, todos os homens. Não meramente como grupos, mas como indivíduos. E aí eu queria que você abrisse em Atos capítulo 4, verso 28. Nós já vimos Romanos 8, 29. Já vimos 29 e 30, né? Já vimos Romanos 9 também, não vamos repetir. Vamos só ler Atos 4, 28. Atos capítulo 4, verso 28. Atos 4, 28 diz assim. Vamos ler a partir do verso 23, fica melhor, 23. Atos 4, 23. São os discípulos que são soltos, depois da cura daquele aleijado. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele está fazendo aqui uma citação, e ele diz aqui: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Ou seja, quem foi que se levantou contra ele? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, ok? A citação que ele faz antes é do Salmo 2, né, que é um salmo messiânico, verso 1 e 2. Então, está aqui, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, a predestinação, ela envolve não somente homens, os homens que são bons, mas os maus, e não grupos, como alguns querem defender. Não, a eleição tem a ver com grupos, tem a ver com uma nação. Não, mas indivíduos. Nós vimos que em Atos 28 ele cita nomes de pessoas. Ele cita Pôncio Pilatos, ele cita Herodes, ele cita os gentios, ele cita o povo de Israel. E quando nós lemos Romanos, nós vimos também em relação a Jacó, em relação a Esaú, nós vimos a pessoa de Faraó. Então Deus, ele, no seu plano eterno de nos escolher, ele trata com indivíduos, com pessoas, tá? Com os seus seres racionais. Querem caminhar para os anjos ou vamos encerrar por aqui? Vamos encerrar, né? Está cansativo, né? É muito bom. Aí vocês leem em casa. A irmã já está com dor nas costas ali, com esse banco. Esse banco ele é de madeira de propósito, viu? Os soldados, quando estavam na Segunda Guerra Mundial, os bancos dos carros eram de madeira, para os soldados não se cochilarem. Então,
Se a gente deixar a coisa mais confortável, fica mais difícil, né? Estava brincando com os irmãos quinta-feira, que estava aquele friozinho, né? Ar-condicionado ligado, a luz assim, fica assim, não tiver muito aceso, aí pronto. E é porque eu falo forte, né? Porque se eu falasse mais calminho, mais devagar, quando eu terminasse, a metade da igreja estava dormindo, né? É coisa boa, né? Frio, penúmbria e uma vozinha suave, né? Para a gente dormir, é uma maravilha, tá? E se o banco tiver muita espuma, hein? E conforto, meu Deus do céu. Sei não, hein? Eu acho que, Pedro, a gente tem que repensar isso, viu? Se a gente vai colocar espuma nesses bancos, ou se a gente vai fazer um buraco nele, né? E algumas pontas assim nas costas para o irmão, né? Quando estiver cochilando, ter aquele choque. Brincadeira, irmãos. Mas é muito bom ter a atenção dos irmãos, é muito tempo realmente. E é bom a gente estar estudando a palavra do Senhor. Deixa eu pedir um favor a vocês. Primeiro, não joguem fora, porque se há um gasto em fazer essas cópias, tanto de tinta como de papel. E, por incrível que pareça, papel não está barato, viu, irmãos? Então, e energia, né? E tempo. Então, você pega o seu estudo, bote dentro da sua Bíblia, guarde, para que a gente não tenha que fazer toda a impressão novamente. Às vezes a gente faz, eu sei que pode um irmão ou outro esquecer, mas guarde seu estudo. E melhor, releia, estude em casa, examine os textos, um por um. É cansativo? É, mas você tem a semana toda para estudar, vai ficar muito mais fácil a sua compreensão. Tá? Me ajude dessa forma, em nome de Jesus. Vamos orar, depois a irmã Tânia vai ler o relatório e vai apresentar aos irmãos aí, talvez dar alguns avisos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por esta manhã. Muito obrigado pela vida das irmãs, dos irmãos. Muito obrigado por estarmos estudando essa doutrina que é tão importante para as nossas vidas. Isso não vai nos prejudicar de forma alguma em relação à nossa vida contigo. Pelo contrário, nós saímos daqui humilhados, sabendo que o Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, desde a eternidade já nos escolheu. E nós só temos que levantar as nossas mãos, ó Deus, e Te adorar como forma de gratidão e de louvor por aquilo que Tu tens feito, por aquilo que Tu és. Muito obrigado por tudo. Abençoa, ó Pai, o Teu povo. O ensino dessa doutrina não visa trazer divisão, muito pelo contrário, mas para que os irmãos possam conhecer mais a fundo, e aí é o Teu Espírito que, através da Tua palavra, irá convencer o nosso coração acerca daquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, muito obrigado, abençoa cada um, ó Pai, e nossos irmãos, mesmo nossos irmãos ou irmãs, as igrejas co-irmãs, que não estudam a doutrina da predestinação, ou não creem, acreditam que o homem tem essa liberdade de escolha acerca da sua salvação, também são nossos irmãos em Cristo, e nós Te louvamos pela vida de cada um deles. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que de uma forma ou de outra estaremos todos juntos com o Senhor, para todo sempre e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.